Oi, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre evolução, da origem da vida às espécies atuais. Dentro da teoria da evolução, nós vamos ver um fato chamado de origem das espécies. Tudo isso começa na Terra, bem lá no seu início, há cerca de 4,3 bilhões de anos. De lá para cá, a vida vem sofrendo muitas mudanças até chegar nas espécies atuais e, por incrível que pareça, no ser humano. Falando um pouco sobre variabilidade genética, que são as mutações nos genes. Não é difícil a gente ver pessoas por aí falando ou imaginando que as mutações, ou seja, as mudanças nas espécies, seja um processo que ocorre da noite para o dia. Mas esse fato ocorre de maneira gradativa e lenta no DNA de cada espécie. Ou seja, mudanças químicas que fazem o gene original ser mudado a fim de se adaptar a condições novas e assim poder sobreviver e dar continuidade à espécie. As primeiras formas de vida eram bem simples e unicelulares, feitas de uma célula só, e tinham reprodução assexuada, que é a reprodução feita sem união sexual com outro membro da mesma espécie. Charles Darwin foi o principal formulador da teoria da seleção natural. E em que consiste tal teoria? Vamos lembrar? A teoria da seleção natural consiste na verificação de que, ao longo da história, as espécies são selecionadas conforme a sua capacidade de adaptação às condições do ambiente. Aquelas que desenvolvem meios de sobreviver se sobressaem e, assim, perpetuam a sua espécie. Um exemplo bem visível dessa teoria é que muitos animais têm outros muito similares a si, ou seja, muito parecidos, como, por exemplo, os cavalos e as zebras, os leões e os tigres, e, por fim, os homens e os macacos. Podemos ver que muitas espécies possuem pontos de similaridade com outras. Isso acontece porque, provavelmente, num passado evolutivo, essas espécies tiveram um ancestral comum. As emas e as avestruzes são muito parecidas. Nós vemos que são quase iguais. Porém, certas características são frutos do seu ambiente, do seu habitat, que foi pondo nessas espécies, junto com mutações aleatórias e reprodução sexuada, características diferentes. Vamos falar um pouco agora sobre evolução humana. O homem é muito diferente dos outros animais, não é? Mas espera, o ser humano é um animal? Claro que é. O ser humano não é tão diferente assim dos outros animais. Nosso genoma, que é o nosso código genético, é 98% igual ao dos chimpanzés. No passado, não muito distante, tivemos o mesmo ancestral, tivemos um ancestral comum. Isso não quer dizer que viemos dos macacos, mas que o homem e o macaco procedem do mesmo ancestral evolutivo. A separação evolutiva ocorreu provavelmente há 4 a 6 milhões de anos. Parece muito tempo, não é? Mas nem é. Se lembrarmos que a Terra tem 4 a 6 bilhões de anos, vamos ver que o ser humano é uma espécie bastante jovem, mas que já fez profundas mudanças no nosso planeta. Mas a atuação do homem na natureza é tema para a nossa próxima aula. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Esse vídeo vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, para que vocês possam acessar e assistirem quando quiserem. Até a próxima!